Fala galera, de volta aqui no canal Jack Vasco para mais um vídeo. Rapaziada, vocês sabiam que o Pedrinho contratou um escritório de advocacia, né, para entrar com um processo contra a 777? E pasmem, o que o Pedrinho fez? Esse aí que é o grande gestor, esse aí que é aquele que não pode sofrer críticas, esse aí é que é aquele que trabalha incansavelmente para trazer o Vasco a ser grande novamente. Olha, contém ironia, né? Para fazer a reconstrução do Vasco. Esse cara contratou esse escritório aí de advocacia para defender o Vasco na questão contra a 777. Vamos lembrar que essa judicialização só ajudou a 777 porque manteve o Vasco vinculado com ela, quando o Vasco ia se libertar dela totalmente na data onde ela não aportasse, né, o dinheiro que ela precisava aportar, né, e ele judicializou e manteve a vinculação do Vasco com essa 777. Mas a questão é que ele contratou esse escritório de advocacia e, né, os honorários todos aí desse escritório davam um total de 4 milhões de reais. E o que aconteceu? O Pedrinho deu como garantia 10% das ações que o Vasco tem, né? Que o Vasco ainda tinha ali, que o Vasco tinha 30, dos 30 ele deu 10. E quanto vale 10% das ações do Vasco? 100 milhões, gente. 100 milhões. Então, o Pedrinho tinha uma dívida de 4 milhões com o escritório de advocacia para um processo que não tinha razão de ser. E ele me pega 10% da SAF, que o Vasco só tem 30, dos 30 ele dá 10, né, de garantia para esse escritório de advocacia. Aí está o grande trabalho, né, daquele que não pode receber nenhum tipo de crítica, né? Segundo aí os youtubers da internet, né, que dizem que o torcedor do Vasco que critica o Pedrinho não quer o bem do Vasco, que o torcedor do Vasco, né, que fala qualquer coisa contra Pedrinho vai prejudicar ainda mais o Vasco, né? Esses youtubers aí que veio da televisão, que sempre falou mal do Vasco na televisão, agora vem tentar dizer para o torcedor do Vasco o que o torcedor do Vasco deve ou não fazer em relação, né, à sua indignação com essa mal gestão, com essa gestão fracassada do Pedrinho na presidência do Clube de Regatas Vasco da Gama. Isso aí, torcedor, é que eu tento chamar a atenção de vocês e eu vou ficar aqui, né, vídeo após vídeo, sendo repetitivo sim, porque tem coisas que a gente tem que repetir até entrar na cabeça das pessoas. Como diz o ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então a gente tem que repetir, porque o torcedor do Vasco precisa ter um entendimento de que o Pedrinho não faz bem pro Vasco, que Pedrinho faz parte de uma cadeia que quer destruir o Vasco por dentro, certo? Não adianta, eles odeiam o Vasco pela história que o Vasco representa. Esses caras não construíram nada do Vasco. Esses caras que estão lá hoje tomando decisão que só prejudica o Vasco, que só distancia a grande torcida vascaína de um título, sabe? De comemorar, de voltar a ser grande, de voltar a fazer parte dos principais clubes do Brasil, certo? Esses caras não colocaram um tijolo no Vasco, certo? Eles não colocaram, eles não construíram nada, eles não pingaram uma gota de suor para a construção daquele estádio, certo? Para a construção da história do Vasco, pela representatividade que o Vasco tem na história desse país, certo? Pela luta de classe que o Vasco representa. E é isso que esses caras odeiam. É por isso que esses caras trabalham para destruir o nosso clube, né? E eles se utilizam, infelizmente tem pessoas que se vendem. Existem pessoas que se vendem por dinheiro. Existem pessoas que vendem os seus princípios por dinheiro, né? E foi isso que aconteceu. Eles se utilizaram de um cara que tinha uma história como jogador do Vasco, né? E colocaram perante ele,
certo? Alguma proposta libidinosa que o caráter sujo que tem nesse cara fez com que ele aceitasse, né? E o cara se colocasse nesse lugar de destruir o Vasco por dentro, botando uma carinha de bom moço por torcedor, que o torcedor acredita nele, certo? Principalmente o torcedor mais jovem do Vasco, certo? Iludido por sonhos, por coisas que ele não vai cumprir, que ele já deu prova de várias promessas que ele não cumpriu e nem vai cumprir, né? Porém, a torcida do Vasco não pode criticar, a torcida do Vasco não pode falar nada, porque se criticar vai prejudicar o trabalho. Que trabalho? Esse cara não trabalha, esse cara terceiriza tudo, transfere a responsabilidade, culpa os críticos da mal gestão que ele faz, certo? Culpa as pessoas que ficam indignadas com o serviço ruim, com a entrega nenhuma que ele faz, certo? Todo jogador que esse cara diz que vai tentar buscar, alguém atravessou, a gente não vai fazer loucura, né? A gente não vai fazer loucura, a gente não vai endividar o clube. Meu irmão, então fala isso para Atlético Mineiro, fala isso para Corinthians, fala isso para todos os outros clubes que estão aí. Você tá entendendo? Tem que trabalhar, meu irmão. Tem que fazer acontecer. E tudo que ele não faz é isso. Pelo contrário, prejudica o Vasco. Ele não vai contratar um jogador porque ele não quer endividar o Vasco, mas ele contrata um escritório de advocacia para entrar numa causa que não tinha necessidade, certo? E faz uma dívida de 4 milhões, né? E penhora 100 milhões por conta de 4. Que situação? Que presidente é esse? Né? Que boa gestão é essa? Aonde isso vai trazer bons frutos para o Vasco da Gama? Aonde? Aonde que vai trazer? Então, a torcida do Vasco, vamos acordar, vamos se indignar, né? Vamos pedir a saída desse cara. Eu tô repetindo, eu vou repetir aqui. É fora Pedrinho. É fora Pedrinho. Não tem lugar para você no Vasco. Aí não é o seu lugar, cara. Volta pra Globo, porque eu tenho certeza que o seu lugar lá tá guardado. Depois que você completar o trabalho que foi feito para você fazer aí dentro do Vasco, você vai voltar pra Globo, certo? Porque você foi aí pro Vasco para poder vender o Vasco novamente, mas vender para um coleguinha. Certamente tem que ser para um coleguinha, né? Depois que você fazer o serviço, você volta, né, pro seu lugarzinho lá de comentarista da Globo. Valeu, rapaziada, até a próxima.